Salve, salve, nação! Nação, vambora aí com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. Flamengo já na véspera do embarque, né, para o Mundial de Clubes. O Flamengo embarca para o Mundial de Clubes. Pressionado? Sim. O Flamengo tem a obrigação de chegar à final? Tem. O Flamengo entra em campo com a obrigação de vencer todos os jogos. Se vai vencer é outra coisa, mas pelo investimento que fez nesses últimos anos, o Flamengo entra todo jogo para poder vencer. Então aquilo... Óbvio que quando chega dentro de campo é outra história, né? Se vai vencer ou não é outra história. Mas tem a obrigação de vencer todos os jogos. Mas é isso aí, pelo investimento que o Flamengo fez, né? Nos últimos anos aí. É aquilo. Flamengo e Real Madrid na final? Cara, primeiro tem que pensar na semifinal, né? Então vambora reagir aqui esse vídeo aqui bem rapidinho, nação. É isso aí, tamo junto. Deixe seu like, a sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. E vambora para o vídeo. E é aquilo, antes disso tem um jogo contra o Boa Vista, né? Que vai ser um jogo treino, entre aspas, né? Então vamos embora para o vídeo. Você acha que o momento é esse, para o jogo antes do Al Hilal com o Casablanca? Eu, se fosse ele, eu entraria com o time que eu tenho, que é suficiente para passar por um desses adversários. Se o jogo pedisse isso, aí eu iria para alteração. Agora, essa questão do Mundial pedir mudanças no time, eu acho que é fundamental mais para frente. Se classifica para o jogo com o Real Madrid, aí é preocupação total com isso, com recomposição, com o espaço que o meio-campo está dando. Agora, para essa primeira partida, eu acho que é uma partida geralmente nervosa para os brasileiros não conseguirem fazer o resultado, e não o contrário. Aliás, todos os brasileiros, inclusive os que ganharam o Mundial, Corinthians, São Paulo, Internacional, eles penaram nessa primeira partida. Sim. Mas penaram muito pelo nervosismo de não conseguir o resultado. Eu acho ansiedade. Eu acho que essa característica da preocupação com a recomposição, com o espaço que o Flamengo de agora dá e que o do Dorival não dava, isso aí é coisa para o Real Madrid. Mas sabe por que eu consideraria mexer, professor? Porque se ele entende que contra o Palmeiras foi um problema pontual, de encaixe, que esse time com um jogo já vai evoluir, tudo bem. Agora, se ele entender que isso demanda uma intervenção tática mais complexa, um entendimento diferente de Gerson e Thiago Maia, começar uma pressão lá na frente, ele não vai ter tempo de fazer isso. E um cara que não tem tempo precisa pensar numa compensação. E a compensação hoje é ter uma zaga mais rápida, que seja capaz de jogar numa linha mais alta e de evitar contra-ataque, por exemplo. Se precisar correr para trás, essa defesa do Flamengo tem dificuldade. E aí começa com o Gerson, começa com o Thiago Maia e vai estourar lá atrás. Imagina o Davi Luiz, quando teve o Hendrick. Não, mas nos raros. Mas eu acho o Davi Luiz bom jogador. O problema é, o Davi Luiz hoje... Pra mim é top 3 de zagueiro no Brasil, ainda. Atuando hoje? Tecnicamente, sim. Mas hoje o Davi Luiz, se precisar correr atrás de atacante rápido, não consegue. O Hendrick, por exemplo, numa das raras vezes em que teve chance de correr contra ele, Davi Luiz teve de fazer a falta e tomou o cartão. Então, pensando nisso, que pode... Acho que o Hendrick, em cima de qualquer zagueiro que atue no Brasil, hoje, nesse tipo de jogada, vai levar vantagem. O problema é, Al Hilal, um dos possíveis adversários, ataque rápido, investe em velocidade. Transição de velocidade é... Tenta jogar o adversário... Quem que é mais forte, o Al Hilal ou o Casablanca? Será, hein? Al Hilal. É? É um time mais forte. Mas não tem o fator torcida. Então... Qual que seria a dificuldade maior pro Flamengo? A gente já viu outro Raja, outro Casablanca, o Raja, contra o Atlético Mineiro, muito por conta da participação da arquibancada, eliminar o Galo. E era um time mais fraco que esse, do Wydad Casablanca. Esse Wydad Casablanca é uma base vitoriosa. É o time que levou o técnico para a seleção. O Walid Regragui se fez no Wydad Casablanca. Tem a saída do técnico, que é impactante. Mas tem a continuidade do trabalho. Exato, permanece. O Al Hilal ainda tem a lei do ex, né? Que temos Coelar e o Michael. Michael tá meio baqueado. Coelar fazer um golzinho, acho que vai ser difícil. Tá baqueado? Tá baqueado, teve uma lesão muscular. Ainda é dúvida, mas a previsão é que jogue. Por isso aquela imagem, aquela foto dele chorando no banco de reservas. Recente aí. Foi no final de semana, é isso? Não, na semana passada. Semana passada. Então, é uma preocupação, mas ainda assim, o Al Hilal é um time que joga em velocidade e um time que causou problemas para o Flamengo em 2019. Mudaram alguns jogadores, mas outros, como o Aldo Alçari, por exemplo, jogou contra o Flamengo e estava na Copa do Mundo pela Arábia. É um time respeitável que o Flamengo precisa ter uma abordagem. Saiu atrás, né? Saiu atrás. E o Flamengo precisa ter uma abordagem muito cuidadosa para esse jogo. E mudar
não significa dizer que está tudo errado por causa do resultado da Supercopa. Claro. Mas pensando nesse problema pontual do Flamengo, de ter dificuldade de encaixar a marcação, eu consideraria mudança no time São titular. times que exigem respeito, como futebol tem que respeitar. Mas eu acho que não um pavor. O grande problema do Flamengo, assim como o grande problema do Palmeiras ao tomar 3 gols, foi a força do adversário. Eu acho que é porque eram adversários muito fortes. Sim. E quando você falar em força, aí sim o Real Madrid será até mais forte que o Palmeiras. Aí o Flamengo precisa se precaver. Mas para esse jogo, eu acho que o primeiro desafio é se pagar na frente, coisa que o Flamengo faz bem. Eu entendo essa preocupação do Breler em relação a esse jogo mais recente, mas não acredito que nenhum dos dois sejam adversários para causar pavor para a defesa do Flamengo, né? E insisto, se causarem no começo do jogo, você tem como mexer ali. Eu acho que até politicamente, nesse momento para o Vitor Pereira, se ele já entra com alguma mudança, que de repente também dá errado, aí o time passa a não andar por conta de uma mudança dessa, ele vai alimentar toda essa turma que já está de plantão aí em cima do que ele vai fazer ou não vai fazer. Eu acho que nesse momento ele tem que ir na toada do Flamengo. Agora, pensando em outros brasileiros que se deram bem em campeonatos mundiais, o último a se dar bem, o Corinthians, fez uma mudança da semifinal para a final, né? Mudança não é muito importante. comum. Uma mudança importante, talvez chave. O Douglas faz uma boa semifinal. Sim. Ele deu assistência para o gol do Guerreiro. Exatamente, deu assistência para o gol do Guerreiro e vai para o banco na final contra o Chelsea para a entrada do Jorge Henrique. Mas não é muito comum. O time brasileiro se passa, mesmo que com dificuldade na semifinal, mantém os 11 para a final, né? Mas época que o Tite ainda mexia, né, com inteligência, professor. E olha, num tiro curto. Num tiro curto, né? Tiro raro, tiro curto. Tem que entender. Você é de corneta. Mas ali se justificava, né? Porque, claro, para quem olhava, tirar o cara que deu assistência para o gol da vitória. Mas você pega a não mobilidade do Douglas como jogador de futebol e o que o Jorge Henrique era, que é aquele jogador que o Tite sempre pediu a Deus em todos os times que ele treinou, né? Ele, inclusive, sacrificou muito atacante na vida tentando transformar o cara em Jorge Henrique. E ali foi fundamental para ele ganhar o jogo do Chelsea. Ele tentar ganhar o jogo do Chelsea e acabou ganhando. Mas no caso do Flamengo, voltando à opinião, ao ponto de vista do Breler, de repente, uma mexida no setor de zaga, na dupla de zaga, em um dos zagueiros, preferencialmente para o Breler, se ocorrer a mudança no Davi Luiz. O Davi Luiz não vai ficar fora de uma final contra o Real Madrid jamais. Então, do meio campo para frente, o quarteto ele não vai mexer, esquece. No meio campo para frente, acho muito pouco provável uma mexida. Muito pouco provável. Quem que ele tiraria? É difícil pensar, mas ali as coisas funcionam, não é? O que não tem funcionado é a recomposição defensiva. E pensando em característica, ele não tem mais um Bruno Henrique, por exemplo, que o Bruno Henrique é um cara que no ataque... Para mudar o jeito de jogar, você fala. Exato, e para pressionar mais lá na frente. O Everton Cebolinha tem velocidade, mas não é esse jogador de fazer pressão. Não. Então, de fato, não consigo imaginar que ele mude esse sistema de jogar. Mas ele pode e precisa modificar a intensidade de marcação para não respingar lá atrás e deixar Davi Luiz e Léo Pereira desprotegidos. O primeiro jogo do Mundial, a semifinal do Flamengo, é na terça-feira da semana que vem. Então, hoje, o Vitor Pereira, para não deixar os jogadores de sábado, do último sábado, até terça-feira da semana que vem, seria muito tempo, né? Seria quanto tempo? Quantos dias? Mais de 10 dias. 10 dias sem disputar uma partida. Hoje ele vai dar uma mesclada, vai dar minutos, como se diz hoje em dia, para os jogadores, mas não todos os titulares ao mesmo tempo. A tendência... Hoje é contra quem? Hoje é contra o Boa Vista. Boa Vista, isso. Lanterna. Lanterna do campeonato. A gente vai mostrar as prováveis... a provável escalação do Flamengo para começar o jogo. O goleiro sempre, claro, acham que o goleiro não joga, né? Tem Quanto que mais jogar, melhor. Quanto mais ritmo, melhor. Santos, Mateuzinho, Fabrício, Bruno, aí citado há pouco pelo Breler Pires, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. O Felipe Luiz, que nesse momento a gente pode colocar até como uma opção do Vitor Pereira, né? Pelo que a gente viu contra o Palmeiras. Ayrton Lucas ganhando a posição de titular. Mas essa linha pode ser um teste interessante para ver como se comportam Mateuzinho e Felipe Luiz. Sim, e ali outra experiência que pode valer bastante é o Gerson ou Vidal e Pulgar. Acho que principalmente o Pulgar, que talvez dos jogadores de meio campo do Flamengo seja quem tem o poder de marcação maior. Ô, Breler, mas não dá pra você
tirar um parâmetro de Felipe Luiz e Mateuzinho quando você não tem a dupla de zaga titular. Claro, também. Fica um pouco mais difícil. sim. Um pouco mais difícil. Mesmo assim, e contra o Boa Vista, né? A gente nunca pode deixar também de dizer isso. Matheus França ali na ligação. Ontem a gente discutia a possibilidade do Matheus França ir para a Inglaterra. Não foi, ficou no Flamengo, o jovem meio atacante Matheus França. E aí na frente Marinho na Pedro dele. E Everton Cebolinha. E aí, no segundo tempo, os outros titulares poupados do primeiro, alguns deles, pelo menos, entrarão. Eu faria o inverso. Ainda bem que eu não sou treinadora, né? Mas eu faria o inverso. Eu entraria com o time que eu já estaria idealizando para o Mundial, com os ajustes que precisava para encaixe de técnico, nem de peças. Mas se eu preciso de uma recomposição um pouco mais rápido, eu entraria com o meu time ideal para o Mundial, que eu já idealizo, para ajustar isso. Você daí manteria 6 deles por 90 minutos. Não por 90, porque você só pode fazer 5 trocas. Mas... 6 titulares do Flamengo jogariam o tempo todo hoje. Mas eu pensaria nisso justamente para aquele ajuste fino do que precisa, porque treino é uma coisa, jogo é outra coisa, tempo de bola é outra coisa, ritmo de jogo é outra coisa. Então, o ajuste que ele tem que fazer, treinamento ajuda. Mas na hora que a bola tá rolando e que os caras têm que recompor naquela correria... Porque jogar contra o time reserva no treinamento é uma coisa, você já conhece, você já sabe aonde o cara vai passar. Você vai jogar com um fator novo, que é o time adversário. Então, eu entraria com o time mais próximo do que eu quero para o Mundial e faria os ajustes que eu preciso, principalmente da recomposição, como vocês já falaram, se paga totalmente na frente o Flamengo. E aí sim, segundo tempo... Lá a fisiologia do clube falou, esse aqui tem que descansar, esse aqui tem que... Então tá, esses aqui vão pro banco. Aí machuca alguém, você ouvir a vida inteira. A gente mas sabe que machucar pode tempo. Machucar em treino. Se entrar no segundo tempo, o Gabigol, e acontecer alguma coisa, ele vai ouvir. Você sabe que esse é um jogo legal, Boa Vista, assim como foi o Madureira, naquele 0-0, é um bom sparring no sentido do primeiro jogo da semifinal do Mundial. Pela resistência que o Flamengo pode encontrar, acho que menos do Boa Vista, mas aquele jogo do Madureira, sim, aquele 0-0, que todo mundo ficou falando, não ganha do Madureira, vai ganhar do Real Madrid. Na verdade, a leitura é, não ganha do Madureira, será que passa pela semifinal? É um jogo mais comparável ao jogo que o Flamengo pode encontrar na semifinal. Porque apesar do escape dos times africanos, do time africano ou do time árabe, a gente sabe que o grande problema é o nervosismo de fazer o resultado. Eu acho que o Mundial tem muito isso. O primeiro jogo, o teu nervosismo é fazer o resultado. Você pode até eventualmente perder, como perdeu o Inter, ou como perdeu o Galo, ou como perdeu o River Plate, que pouca gente também lembra, mas o Kashima tirou o River Plate. Sim. Você pode até perder, mas você perde muito... River Plate do Galhardo. Você perde muito pela ansiedade que você tem em ganhar. Porque, olha... Acho que poucas coisas são tão deprimentes quanto aquele ingressinho de terceiro lugar num Mundial. Você vai tão longe para essa perspectiva de jogar aquele terceiro lugar. Isso para o time sul-americano é a morte. Sim. Então, acho que nesse sentido fala-se muito do Real Madrid. Eu testemunhei de perto o Internacional contra o Mazembe. Então. Foi em Abu Dhabi. E assim, Dubai, que fica ali a 2 horas de Abu Dhabi, foi invadida pela torcida colorada, que... Entre um jogo e outro, realmente não tinha ânimo nem para fazer compra no shopping center. E o Inter foi o primeiro de todos, né, Playhall? O primeiro de todos que caiu foi o Inter, com o goleiro Kidiaba, Mazembe Day. A Dança, eu pedi na zona mista ali, área de entrevista, pedi para o Kidiaba fazer a reconstituição do crime ali da cena. E ele fez. Você também é um sádico, hein? Não, ali era obrigação jornalista. Todo-Poderoso Mazembe é o nome inteiro do Mazembe. Mas acho que passa muito disso, né, professor? A ansiedade de não pagar mico. A gente não pode... Ser humilhado é uma palavra muito forte, mas a gente não pode cair antes de disputar uma... É impossível. Então fica toda aquela ansiedade de não passar vergonha. Puxa, mas aí... É que os caras entram com um peso monumental. É muito grande. Imagina. É bravo. Porque, assim, e outro time não é uma baba. Mas a gente precisa avaliar o contexto. Inter contra o Mazembe, de fato, foi um vexame, porque o Mazembe tinha sido um campeão africano na base da zebra. Foi inesperado, chegou com um time... Era um azarão. O Atlético contra o Raja Casablanca, também um vexame. Já o Palmeiras contra o Tigres, não dá para qualificar como vexame, porque o Tigres era um time muito qualificado. Todo mundo sabia que ia ser broca. Tinha o Gignac. Então, eu não menosprezaria
Wydad Casablanca e Al Hilal. Para mim, o Flamengo deu o azar nesse sorteio. É uma chave que pode oferecer um adversário muito cascudo. E aí, eu até tenho dúvidas se o Al Hilal, por exemplo, vai jogar totalmente postado na defesa. Eu imagino até que usando essa cartada emocional, o Ramon Dias vai colocar o time para atacar no começo, para incomodar o Flamengo. Então, precisa pensar nesses cenários, estudar muito bem o adversário e entender que o Flamengo pegou uma chave complicada, que não vai ser tranquilo. Ou será mais um mexicaninho? No caso, o Seattle Sounders, por exemplo, hoje para mim é menos time. A gente pode ser surpreendido, o desempenho lá na hora, mas analisando no papel o retrospecto recente, o que essas equipes têm apresentado, o Al Hilal, por exemplo, tem poder para investir alto e tirar jogador de time brasileiro. Então, não é um clube qualquer, é um clube que tem tido uma predominância na Arábia Saudita e, de fato, precisa ter muito cuidado o Flamengo, caso encare ou o Al Hilal ou também o Wydad Casablanca por essa base. Então é isso aí, nação. Mais um React, né? O Flamengo já se preparando para enfrentar o Boa Vista hoje e já para no dia seguinte viajar para o Mundial à noite, né? Esse último trecho aí que o Breyle estava citando aí, né? Sobre os vexames do time brasileiro no Mundial de Clubes. Sobre o Internacional com o Mazembe, o Galo com o Casablanca e o Palmeiras com o Tigre. Ele fala que o Palmeiras contra o Tigre não é vexame. O Tigres é um time tradicional do México, mas tem aquele o Ginac lá, acho que se fala Ginac, é um excelente atacante, mas falar que pra mim não foi vexame. Pra mim foi vexame sim. O Palmeiras vinha com alta expectativa. Tinha acabado de ganhar a Libertadores, alta expectativa, chega para cair na semifinal. Para mim é vexame. Sinceramente. Não desmerecendo os outros clubes, né? Aí o Celso Zete e a Natália Ferrão citaram também sobre o Flamengo ter essa preocupação de fazer o resultado e um dos pontos de... Opa! Quase caiu o microfone aqui. Um dos pontos principais era a ansiedade, o nervosismo de fazer o resultado. Óbvio que o Flamengo já é um time experiente, o Flamengo. Só como é uma decisão de Mundial, decisão que é semifinal, vamos dizer assim. É uma semifinal, muitos jogadores novos vão disputar o Mundial pela primeira vez. Essa coisa, o emocional e o nervosismo de estar em campo, o primeiro jogo, podendo ir para uma final de Mundial, disputar com um possível Real Madrid, se os dois passarem, o nervosismo nessa hora pode pesar muito, né? Ainda mais se sair atrás do placar, não. Se sair na frente, abrir o placar, ótimo, dá aquele ânimo, sei lá o quê. Pode esperar o adversário para ser contra-ataque. Eu sei que não é o estilo do Flamengo, mas tudo bem, né? É que o nervosismo nesse ponto pode pegar muito, né? O primeiro jogo, ansiedade, sei lá o que mais. O Flamengo já é um time experiente, tem jogadores experientes como Davi Luiz, Felipe Luiz, Gabigol, Arrascaeta, ali da frente já há bastante tempo, já frequentaram o Mundial. Outros jogadores vieram da Europa para cá, então é um time muito experiente. Eu acho que não vai pesar esse quesito de nervosismo. Pode até pesar no começo do jogo ali, pré-jogo, aquele frio da barriga, como todo jogador tem, né? De uma decisão. Mas depois que o jogo começa, eu acho que isso não vai acabar não pesando. E o Flamengo vai conseguir mostrar esse futebol. E vai ser uma partida difícil. Vai conseguir mostrar esse futebol e vai conseguir ganhar o jogo na dificuldade, mas vai conseguir avançar, né? Mas é aquilo. A defesa do Flamengo não pode ser mamãe igual foi com o Palmeiras, não, senão fica difícil. Não fica difícil, galera. Então é isso aí, nação. Tamo junto, é nóis. Bebe água. E é isso aí. Tamo junto e é nóis. Valeu, nação. Tamo junto. Flamengo Boa Vista hoje. Palpite pro jogo. É um jogo treino, entre aspas, né? Treino pro Flamengo, pro Boa Vista não é treino. Deve colocar alguns titulares, né? Como o Pedro deve jogar. O Gerson, o Vidal deve jogar. 2-0 Flamengo. É um jogo treino pro Flamengo, Boa Vista nem tanto, né? Mas 2-0 Flamengo. Esse é meu palpite.
É isso aí, tamo junto. Deixa o like, sua inscrição para ajudar o canal aí. Valeu, o botãozinho de inscrição ali, ó. Olha lá. Ativa o sininho, né, pra não perder nenhum vídeo nosso. E depois sai pra comemorar com o cavalinho do Flamengo aí, ó. Ó. Tamo junto, valeu!